Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta terça-feira. Hoje é dia 16 de julho, o episódio de número 285. É um prazer estar no seu rádio, no seu tablet, no smartphone e também no seu computador. Esse é o Papo de Redação, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, trazendo as principais notícias do dia e também a gente, de vez em quando, a gente traz entrevistas especiais. Inclusive, antes de falar de notícias aqui, eu quero anunciar hoje que, para você ficar ligado, porque a gente vai ter uma entrevista muito especial com um roraimense campeão da Copa da França de vôlei, minha gente. Esse talentoso rapaz se chama Hugo de Leon, está aqui comigo, inclusive. Já ele vai falar com a gente um pouco de como é que está sendo essa vivência no vôlei lá na Europa, né? Representando o Brasil, especialmente o estado de Roraima, né? Dando orgulho para nossa gente. Então, participe conosco enviando seu comentário para o 999715300 e também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube está aberta para você comentar e a gente vai, na maneira mais oportuna possível, vai poder ler as suas contribuições aqui. Então, deixa eu resumir aqui algumas notícias que a gente vai falar um pouco hoje, né? Tem aqui sobre concurso público da Agência Nacional de Mineração. Tem novidades a respeito do empréstimo de 805 milhões de reais contratados pelo governo de Roraima e também novidades a respeito do caso do policial penal que matou um agente de saúde ao dirigir bêbado na contramão no trânsito. E também já, gente, vamos ter informações sobre transparência na Prefeitura de Boa Vista e ainda a cobrança a respeito de convocação de um seletivo para agentes de saúde, agentes de endemias aqui em Boa Vista. Você é o nosso especial convidado para acompanhar o nosso podcast. Então vamos começar aqui dando um rápido giro de notícias. Vamos começar aqui pelo concurso público da ANM, né? Porque a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, autorizou hoje a realização do concurso público da Agência Nacional de Mineração com 220 vagas, né? 220 vagas de nível superior. E conforme essa portaria, o edital de abertura do certame vai ser publicado em até 6 meses. Até 2026, o salário inicial na agência reguladora deve variar de R$ 7.600 a R$ 16.400. Perdão, minha gente. Só em Roraima há um déficit próximo de 30 servidores. Uma outra notícia é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma garantia da União que faltava para o governador Antônio Denário contratar um empréstimo de 805 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. No despacho publicado nesta terça-feira, Haddad ressaltou a necessidade de verificação do processo por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Lembrando também que o estado de Roraima vai ter até 2034 para poder quitar esse empréstimo, que deve totalizar aí uma bagatela em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais com o acréscimo de juros. E para finalizar o nosso giro rápido de notícias aqui, o Ministério Público de Roraima denunciou o policial penal Emerson Pereira Pinho por homicídio, naquele caso que a gente falou muito aqui no nosso podcast, da morte do agente de saúde Rui Zemar Souza da Cunha e do ferimento do mototáxi Denis Agapto de Souza. A conduta dele, no caso do Emerson, de dirigir bêbado na contramão e em alta velocidade na Avenida Mário de Mello, no dia 23 de junho, também foi enquadrada pelo promotor do caso como embriaguez ao volante. As penas na combinação desses casos variam de 6 meses a 30 anos de prisão. O MP pediu ainda a reparação de danos causados por essa infração, a citação do acusado para responder às acusações e a condenação dele no júri popular. O órgão ministerial disse que Emerson Pereira Pinho assumiu o risco de ocasionar grave acidente que pudesse resultar na morte ou lesão de terceiros. Então, qualquer novidade, já convido você a acompanhar nossa cobertura no nosso portal folhabv.com.br. Daqui a pouco a gente tem novidades a respeito de transparência e de cobrança na convocação de agentes de saúde e de endemias na Prefeitura de Boa Vista. Então, minha gente, olha só, para mim é uma honra estar fazendo essa introdução aqui. Esse cara que eu vou falar agora, ele decidiu deixar Roraima em busca de realizar grandes sonhos, né? Já passou por times daqui do Brasil, né, como Montes Claros, disputou a Superliga B, foi para a Europa,
Tá há mais de 10 anos lá na Europa, inclusive, e recentemente foi campeão da Copa da França com o time do Nantes, né? Agora ele tá com um novo time, que ele vai já falar para mim que time é esse. E eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast Papo de Redação para contar um pouco, né, sobre sua história, o Hugo de Leon. Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast em primeiro lugar. Muito obrigado, Lucas. Quero primeiramente agradecer o convite, estar aqui podendo fazer esse bate-papo junto aqui. Show de bola, Hugo. Vamos lá falar um pouco, cara. Eu queria primeiramente que você falasse um pouco sobre você, né? Como quanto tempo que você viveu aqui em Roraima, né? Se você nasceu aqui em Roraima. Fala um pouco brevemente aí da tua história envolvendo o estado de Roraima. Sim, primeiramente eu nasci em Tocantins, Uhum. mas fiquei pouco tempo lá, por volta dos 4, 5 anos, nos mudamos para Roraima. Morei em Boa Vista aqui por volta de uns 4 anos, 5 anos por aí. Depois decidimos ir para o interior de Rorainópolis, Sim. que até hoje meus pais moram lá, meus parentes, a maioria estão lá. E fiquei lá até os meus 17 anos, que foi aonde eu comecei a minha Trajetória no vôlei. Ah, que legal. Cara, é verdade essa história aí de que você começou a jogar... Hoje você tá com 33 anos, né? 34. 34 anos, Fiz né? 34 agora, dia 4. Olha aí, recentemente, né? É verdade que você começou a jogar com 17 anos. Foi a primeira vez que você teve esse contato com o vôlei e você já foi longe aí, assim? Isso é verdade. É até difícil da galera acreditar, mas realmente comecei com 17 anos. Antes disso eu jogava somente futebol, basquete, todos os outros esportes, menos o vôlei. Pois é. E aí você, como é que foi essa tua entrada no vôlei, né? Você que já disputou outras modalidades, né? Incluindo o basquete, como você falou aí. Gente, pra quem não sabe aqui, o Hugo, ele é um cara de 1,98 m de altura, né? Tem 34 anos, tá aqui comigo falando sobre a sua carreira, né? Um pouco sobre a sua vida. Como é que foi chegar no vôlei? Olha, primeiramente, é até engraçado essa minha trajetória no vôlei, porque eu comecei a jogar vôlei porque no ginásio onde a gente jogava futebol, a galera do vôlei começou a pegar o mesmo horário. Sim. E eu, sempre muito competitivo, eles propôs que iam sair do horário se a gente ganhasse deles. Sim. E eu falei, vamos formar um time aqui somente para ganhar deles e tirar eles do horário. E já tinha uma certa coordenação motora por jogar futebol, basquete, todos os outros esportes, então, querendo ou não, dar uma coordenação motora ajuda ali quando... E comecei a jogar vôlei, eu comecei a fazer ponto contra eles, tudo, e brincando na cara deles. Pô, vocês treinam todo dia, eu chego aqui e ainda consigo fazer. E isso eu fui tomando um gosto, fui indo, me chamaram pro time da escola. Isso lá em Rorainópolis, Isso, lá em Rorainópolis. Sim. Me chamaram pro time da escola, fiquei até surpreso, porque não era meu esporte, nem posso dizer que nem gostava de vôlei assim ainda. Mas você gostava mais de que esporte nessa Futebol. época? Futebol. Futebol. E aí me chamaram para jogar no time da escola. E eu falei, conversei com meus pais, e lá, eu falei, pô, vou fazer o vôlei. Aí eu comecei a treinar. Mas como eu te falei, sempre muito competitivo, nunca entrei em nenhum esporte para querer ser mais um, sempre querendo fazer a diferença. Sim. E até hoje eu tento seguir esse caminho. Então eu já comecei a treinar sozinho, ia fazendo meus treinos na areia, fazia meus treinos específicos, que dependia somente de mim. E pelo fato do recurso também em Rorainópolis ser pouco, Sim, não tem tanto... imagino. Então você tem que realmente correr ali por fora sozinho. Redobrado, inclusive. Exatamente. Né? E depois disso, jogamos os jogos escolares ali, o regional, classificamos para vir jogar em Boa Vista. Também a gente veio para cá, fizemos uma boa competição, eu consegui dar um destaque ali, a gente quase conseguiu ganhar dos times aqui, ganhamos de alguns times aqui de Boa Vista, e foi onde surgiu a convocação para mim jogar pelo time do estado, né? De Roraima. A seleção roraimense. A seleção roraimense. Mas isso aí, como a gente falou, você tinha 17 anos, né? Então tava terminando o ensino médio ainda, Sim. Né? Sim. Tava terminando. Foi tudo assim, questão, eu posso dizer, de um ano e meio. Sim. Foi tudo muito rápido. Então, de certa forma, o vôlei roraimense moldou, né? Um pouco do teu talento, né? Não, sim, com certeza. Isso foi graças ao vôlei roraimense também que eu decidi me dedicar para chegar aqui, como eu sou de Rorainópolis, chegar aqui em Boa Vista, querendo estar superior aos jogadores daqui, então isso fez com que me incentivava
E como eu te falei, muito competitivo, então isso aí fez com que eu Sim. buscasse melhorar cada dia, cada dia, cada dia. Mas você sempre jogou na mesma posição? Sempre na minha posição. Qual é a tua posição hoje? Ponteiro. Entendi. E aqui em Roraima, como é que foi a tua passagem, né, pelo vôlei roraimense, né? Quais foram os clubes que você defendeu? Conseguiu conquistar algum título importante, seja por time ou seja mesmo títulos individuais? Não, aqui, para te falar a verdade, a minha passagem por aqui foi mais pela seleção do estado mesmo, Sim, sim. onde eu joguei 2 anos pela seleção do estado, onde a gente fizemos algumas competições. Uma, inclusive, foi em Boa Vista, Uhum. e a outra, se não me engano, foi em Maceió. Só que quando foi em Maceió, eu já estava jogando no time de Goiânia, porque quando a gente jogou aqui em Boa Vista, a seleção do estado, e eu recebi o convite, onde foi meu primeiro convite para poder sair do estado para jogar no time que era semi-profissional, Sim. que era o Monte Cristo. Que aí, inclusive, fui para o Monte Cristo depois. Qual era o time? Era lá de Goiás? Lá de Goiás, Lá de Goiás. Monte Cristo, isso. Foi um convite, então? Foi um convite. Mas assim, sim, convite porque já era um time que eles estavam, um projeto que estava iniciando, já ia dar faculdade, ia sim, dar moradia, uma ajuda de custo. sim. Então, fui também, nem vou te falar que eu fui pensando no vôlei, fui mais pensando nos estudos. Porque como dava bolsa, ótimo, 100% né? Claro. de graça, tudo. Mas não perde teu raciocínio, não. Como é que o Monte Cristo te descobriu? Só para deixar bem claro isso. Foi através dos jogos, porque aí teve o time do Goiás que veio também para Boa Vista. Participar do... Era uma competição regional? Não, era competição de todos os estados. Ah, tá. E aí veio... Como é que chama? Acho que é a seleção do... Não. Campeonato Brasileiro de Seleções. Isso, é um campeonato de base, né? Exato, de base. Sim, sim. E aí veio o time de Goiânia, eu acho que teve um time de São Paulo também, Manaus, tudo. Inclusive, eu acho que nessa competição ficamos na semifinal e consegui também ter um bom destaque na seleção aqui. Uhum. Foi onde surgiu a oportunidade de ir o técnico do time do Goiás veio conversar comigo, veio me apresentar o projeto deles e foi onde surgiu a oportunidade para ir para Goiás. Pois é, e aí como é que foi essa passagem por lá? Aí fui para Goiás, conversei com meus pais, tudo, e igual eu te falei até então, o vôlei ainda não era a minha prioridade. Tava indo meio forçado, Tava né? indo meio forçado, exatamente. E chegando lá, comecei a ver a realidade, tudo, aí tinha faculdade, aí do lado, eu tinha também os treinamentos todos os dias, e teve as competições, fomos campeão da Liga B lá, fomos campeão do Jubes, fomos campeão de todos os campeonatos, assim, a nível universitário, a nível estadual, ganhamos todos com o Monte Cristo. Sim. E depois fomos campeão da Liga B, com o Monte Cristo, e o time não tentou o recurso para jogar Superliga A pelo estado mesmo, por Goiânia, só que foi um pouco difícil, e foi aonde o Montes Claros comprou o projeto do Monte Cristo. Uhum. Então eles pegaram o time completo e levou para Montes Claros. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. Sim. E aí fiquei lá a metade da temporada, fiquei 6 meses, e aí eu vi que, posso falar assim, não estava tendo tanta oportunidade, e eu sabia do meu potencial, que eu falei, tenho que procurar algum lugar para mostrar serviço, para mostrar, o pessoal precisa me ver. Então, surgiu a oportunidade de ir para Indonésia. Então, no meio da temporada... Que coragem, hein? Muita coragem. Não, mas o vôlei da Indonésia, como é que é? É um vôlei evoluído, né? Não, assim, eu me surpreendi, para falar a verdade. Não Para quem tá começando, sim, pode dizer que é uma vitrine, sim, porque sim. para mim foi. Sim. Então, para mim foi onde eu comecei a dar meus primeiros passos, foi indo para a Indonésia e depois fui para a Grécia. Mas fui para a Indonésia, assim, falei, vou, porque não falava nenhuma língua, só o português. E como é que saí sem falar inglês, sem nada. Fui na cara e na coragem, para falar a verdade. Comunicava por gesto. Por gestos, dava o tradutor, mas assim, a questão da língua também nunca foi um problema para mim. Nunca foi um empecilho falar assim, não vou para fora porque eu não sei falar. Como eu te falei, questão de competitividade, tudo assim, quando eu vou me dedicar, eu me dedico realmente a 100%. Então, assim, quando eu cheguei na Indonésia, comecei já a estudar. Passei somente 3 meses lá. Foi um pouco difícil, realmente, a comunicação, que era no inglês. Eles têm a língua local deles, mas tinha um tradutor lá, tudo. Então, foi assim, um pouco difícil, a alimentação
totalmente diferente nossa aqui. Nossa. Então, assim, Foi difícil, imagino. não, foi realmente, tanto é que eu voltei, Que tipo de coisas exóticas você teve que comer lá? eu não sei nem se eu posso estar falando, Ai, meu Deus. mas lá os caras, eu vi algumas carnes um pouco assim, exóticas, que eles comem cavalo, cachorro, gente, tudo, pelo amor de então, Deus, assim, mas é da tradição deles, né? Claro, Não vou claro, julgar, claro. mas é da tradição deles, mas assim, Sim, e eu sou aquele cara que come de tudo, mas tudo tem seu limite, né? claro, Então, claro. e aí, inclusive, quando eu voltei de lá, passei somente 3 meses. Eu perdi, eu acho que uns 6 quilos. Na hora que eu voltei pro Brasil, minha mãe já falou, tá doente, só pode. Já adoeceu pra lá. Eu falei, não, O que que era só sentiu a mais alimentação falta? que tava O que que sentiu mais falta na alimentação aqui do Brasil? ah, Farinha? da nossa farinha, do Ah, a nosso paçoca. baião, da paçoca. E realmente foi um pouco complicado, mas o vôlei em si me surpreendeu, porque eu não esperava um nível que tinha. Não é um super nível, mas um nível até legal. E o que mais surpreendeu foi o ginásio, que assim, chegava a ter 8 mil pessoas no ginásio, que eu nunca imaginei. A Indonésia não tem uma história no vôlei, então eu nunca imaginei chegar lá, 8 mil pessoas para te assistir Sim. jogando, barulho, a torcida, tudo. Eu fiquei realmente impressionado. Mas te desconcentrava de certa forma? Não, não, todo mundo me pergunta isso até hoje, mas assim, eu acho que todo atleta profissional, tudo, eu acho que não todos, mas a grande maioria, quando você tá no seu campo ali, sua área de trabalho, igual eu no vôlei, quando eu tô dentro de quadra, igual minha esposa fala, você ouviu eu te gritando? Eu falo, amor, você sabe, quando eu tô dentro de quadra ali, eu não ouço nada. É, Ali eu concentrado mesmo, né? concentrado No jogo, né? 100%, independente de quem tá gritando, se é meu pai, minha mãe, minha esposa, realmente não, ali é minha área de trabalho, então eu tô concentrado, né? É, Então não tem como dar atenção pra torcida. Eu sou daquele que gosta de jogar e brincar ao mesmo tempo. Então a torcida que tá ao meu lado ali, ainda mais a torcida adversária, fala, vai errar. E eu faço um ace, eu falo, opa, esse eu acertei. ai, ai. E qual era o nome desse time aí lá na Indonésia? Você vai saber lembrar, Não, assim? Jacarta. Ah, tá. Não, Jacarta. Não é tão difícil assim. Não, né, não. Entendi. E depois da Indonésia você conheceu a Grécia, né? Depois da Indonésia, teve um agente grego que entrou em contato comigo, eu comecei a trabalhar com ele. E então ele me levou para a Grécia, falou, teve uma oportunidade lá, onde o primeiro time que eu joguei lá chamava Lâmia, existe até hoje. E depois joguei meu primeiro ano, consegui ser destaque também no campeonato. Tanto é que todos os outros times grandes, tudo estavam querendo me contratar, já tudo. Sim. E depois fui pro meu segundo ano foi Panathinaikos, que é um time bem, né, Sim, tradicional no futebol é mais conhecido, futebol, né? É o mesmo basquete. time, né? É o mesmo time e a mesma torcida. Os caras Sim, são loucos. sim. Realmente eles são fissurados. Pode ser disputa de pipa que eles estão todo mundo lá igual um louco torcendo mesmo 100%. Sim. Cara, e essa questão da adaptação, né? Você falou aí um pouco da comida, né? Agora você indo para Grécia, para Europa, o clima, a comida, tradições, como é que foi para se adaptar a esse cenário? Olha, a questão da comida não foi tão difícil de se adaptar, mas o clima foi. Uhum. Porque aí você imagina, Pô, a eu acho que gente. todo roraimense que sai daqui vai pra Europa e É, pega um frio lá, eu acho que não vai se adaptar tão rápido. qual foi o pior frio que você pegou lá? O pior frio que eu peguei na Europa 30 graus abaixo de zero, não, pelo foi menos? na Polônia, menos 18. Nossa senhora, não Menos consigo nem 18. imaginar isso. Acho que nem você ficar dentro da geladeira você não consegue É, eu acho que não, temperatura. lá foi puxado. Mas como é que é o vôlei da Europa? É claro que evidentemente que é uma potência de modo geral, né? Tem alguns países que são mais potências que os outros, né? Como é que tu avalia, né, a qualidade do vôlei na Europa hoje, né? Em comparação também com o Brasil. O Brasil continua sendo essa potência, né? De igual para igual com os europeus. Como é que é? Olha, pra te falar a verdade, sim, o voleibol europeu está um pouco à frente do Brasil pelo fato de investimento na base e tudo, Sim. então isso daí, querendo ou não, faz uma grande diferença no final, que é a seleção principal, que é lá que vai a base. Se a seleção hoje está bem aqui, quer dizer que a base está sendo bem trabalhada. Sim. Então imagino que o Brasil está deixando um pouco a desejar nesse sentido. Não está Mas investindo na base. não está investindo na base. Mas o Brasil é um potencial enorme de material humano. Então, assim, tem muitos jogadores, por mais que o investimento seja pouco,
mas tem muita gente querendo, muito jovens que estão querendo, dedicando sozinho para treinar e onde consegue sair alguns destaques que por isso que alguns falam assim, nossa, saiu da onde? Menino? Mas assim, realmente se você for acompanhar a vida desse atleta, se dedicou sozinho, tudo ali com seus recursos, mesmo que sejam mínimos, mas o Brasil se destaca até hoje por isso. Sim. Não pelo investimento que nós temos, que deixa a desejar, mas pelo material humano que nós temos. Sim, mas você precisou de ajuda, de familiares, evidentemente, né? Mas, assim, teve alguma ajuda do poder público nesse sentido, né? Para tentar avancar o teu próprio sonho? Não, Nunca teve ajuda. não. Mas você chegou a buscar? Também não. Também não, porque, assim, até porque eu não sabia os meios para estar buscando ajuda, tudo, não tinha tanto, assim, as influências perto de mim, alguém que eu poderia me apoiar para... O apoio que eu tinha mesmo era da minha família. Foram os teus próprios méritos, realmente, né, que te levaram lá, né? Eu posso dizer que sim. Posso dizer que sim, porque se não fosse a minha dedicação que eu tinha no meu dia a dia sozinho, eu acho que eu não teria chegado até onde eu estou hoje. Sim, sim. Pois é, cara, hoje, recentemente você foi campeão aí da Copa da França, né, pelo Nantes, né? Como é que foi essa campanha aí, vitoriosa? Cara, essa campanha foi assim, essa temporada foi realmente extraordinária, porque a gente tinha um grupo que era assim, muito bom. Um grupo fenomenal, que todo mundo se dava muito bem, não tinha picuinha com ninguém, todo mundo se entendia muito bem. Então, quando você tem um grupo assim, por mais que pode não ter jogadores de nomes, mas quando o grupo fecha assim, não tem pra onde. Então, Sim. o resultado sempre vem e a gente foi o primeiro título do time. Então, assim, é um título histórico pro time lá de Nantes, no vôlei. E chegamos a alcançar essa Copa da França, que foi realmente Sim. ficar marcada, pode dizer assim, não só para mim, mas para o clube também. E foi uma pena que a gente poderia ir mais longe também no campeonato principal. Desculpa. Mas a questão que, como a gente jogar participamos dos jogos europeus também. Sim. E perdemos na semifinal. Não, desculpa, na quarta de final. E então o calendário estava assim muito para nós. Quem participou do europeu foi assim, pode dizer que saiu um pouco prejudicado, porque do início do campeonato, até eu posso falar 2 meses e meio jogando 2 a 3 jogos por semana. Então assim, Nossa, realmente pesado, né? muito pesado, porque aí, hoje é descanso, mas o descanso que a gente tinha era o quê? Uma viagem para Grécia. Hoje é descanso, viagem para República Tcheca para jogar. Então, viagem é cansativo Apesar também. de ser tudo perto lá, né? Apesar de ser perto, mas não é um descanso, podemos dizer, entendeu? Viaja hoje, chega no hotel, faz um treininho, amanhã, no outro dia, acorda cedo, treina, à noite já joga, depois já volta de novo, então Sim. Mas assim, foi bom. Pelo título da Copa, igual eu te falei, poderia ter ido mais longe, mas independente disso, foi uma temporada fenomenal. Tá vivendo o teu auge na carreira, Hugo? Posso dizer que sim, porque, querendo ou não, agora eu tô com 34 anos, então hoje, assim, eu consigo conciliar um pouco como a gente falou, o vigor físico com a experiência, então realmente isso é o que faz grande diferença dentro de quadro, porque quando você tá mais jovem, você tem o vigor físico a 100%, mas você não usa tanto a tranquilidade, a cabeça nos momentos decisivos. Então, posso falar que hoje eu estou vivendo, assim, o meu melhor momento na minha carreira. E logo na França, né, cara? Que é uma potência mundial, né? Sim, logo na França. Chegou a conhecer o Bernardinho por lá? Não, já vi o Bernardinho, mas não lá na França, né? Sim, Porque sim. ele ia ser técnico da seleção Não francesa. chegou a ser, né? Não, chegou a ser durante 6 meses. Pouco tempo, na verdade. Mas ele teve algum problema lá com a família e tudo, então ele não poderia ficar muito tempo fora do Brasil, ele retornou para o Brasil. Porventura, vou arriscar aqui uma pergunta. Você ainda, não sei se você é uma pretensão sua, né? Mas porventura, algum dia você sonha em ser convocado para a seleção brasileira? Olha, hoje é mais difícil. Eu já tive esse sonho, mas hoje já não tenho, porque... E até eu te falo, se eu tivesse a oportunidade hoje de ir para a seleção, eu acho que eu preferia dar a vaga para outro que poderia chegar lá com mais vigor físico, que poderia apresentar mais, não pensando de imediato, mas pensando no futuro da nossa seleção, que realmente, porque hoje, se você vai olhar a nossa seleção, tem muitos jogadores que
podemos falar assim, que já deu o momento deles. Então, tem que dar oportunidade para a juventude que está chegando, que estão indo muito bem também. Então, mas com certeza seria um sonho. Inclusive, no meu time teve o Chizoba lá, que é o nosso oposto, que foi convocado para a seleção. Está na seleção agora. Sim, legal. Hugo, você tá ganhando dinheiro lá, cara? Tá dando para poder suprir, ajudar teus familiares? Como é que tá a tua vida financeira lá? Graças a Deus tá dando para sustentar bem minha família, fazer nossos negocinhos, guardando nosso dinheirinho, tá fazendo ajudando, pé de meia, né? fazendo pé de meia, ajudando não só a família, mas ajudando os amigos também, que sempre tem alguém tá pedindo ajuda, a gente sempre tá ajudando, de alguma forma ou outra, tentando ajudar a galera, igual eu trouxe uns tênis também, trouxe uma mala, tirei uma mala, reservei uma mala minha só para trazer de tênis e roupa pros meninos de Rorainópolis, inclusive legal. alguns de Boa Vista que eu vou entregar depois. Que legal. Pois é, agora, por exemplo, você tem 34 anos, tem mais ou menos uns 10 anos de carreira aí pela frente ainda, né? Porque eu percebo que a expectativa de vida vai aumentando das pessoas e também no esporte não é diferente, né? O pessoal vai 40, 45 anos. Você já tem planos assim do que você pretende fazer depois do fim da tua carreira? Planos eu tenho, mas ainda não posso falar, porque até então a gente tá, eu e minha esposa, a gente tá Começando ainda. 50-50, eu posso falar, a questão de voltar pro Brasil ou ficar na Europa. Ah, sim. Porque agora eu também já tô dando entrada no passaporte francês, tudo, então... mas tenho sim muita vontade de voltar, inclusive para Roraima, para Boa Vista e nos interiores também, mas no intuito de fazer um projeto de vôlei, abrir escolinha porque eu quero muito dar oportunidade também, usar um pouco da minha visibilidade que eu tenho para poder ajudar alguns atletas a sair daqui para fazer testes em alguns times no Brasil ou fora mesmo do Brasil. Então isso é um dos meus sonhos, né? Na verdade é um sonho meu querer ajudar a galera aqui. Então isso, por mais que eu possa não estar morando, mas eu tenho não morando em Roraima, se caso acontecer de não morar, mas eu quero sim ter abrir um instituto, alguma coisa, escolinha para estar realmente dando tentar ajudar a galera de Roraima aqui a dar uma visibilidade a mais para o vôlei. Legal, Hugo. Você é um exemplo, né, de um cara que venceu a barreira geográfica, especialmente, né? Não é fácil uma pessoa daqui de Roraima, o que quer que seja, né? Existem tantas barreiras, né? Especialmente a geográfica, né? A questão das oportunidades, né? Você chegou a morar lá em Rorainópolis, aí venceu todas essas dificuldades também, no interior do estado de Roraima, tá na Europa agora. Eu queria que você falasse, né, desse um recado para essa garotada, que está começando agora especialmente, que, você começou aí com 17 anos, né? Ainda tem esperança ainda de que talvez outros jovens possam também começar a carreira mesmo que tarde, né, e conseguir ganhar o seu espaço. Queria que você desse um recado para essa juventude aí, que se inspira, né? Especialmente o pessoal do vôlei que te conhece, se inspira aí no teu exemplo de sucesso. Sim, igual por onde eu passo, eu sempre tento falar para as crianças, para a questão de não desistir, porque por mais que os recursos sejam poucos, mas eu falo sempre assim que 70% depende da pessoa também. Da onde ele vai querer chegar, independente da idade, igual eu te falei, comecei com meus 17, 18 anos. Se você vai ver hoje num cenário nacional, internacional, começar com 17 anos é uma coisa assim, quase que impossível a chegar a um nível profissional. Mas eu consegui. E assim, se eu conseguir, eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém. Então, qualquer um que na área do vôlei ou do qualquer outro esporte, eu acredito que possa conseguir também. Basta a dedicação e correr atrás dos sonhos, porque dificuldades tem, mas a gente consegue se a gente correr atrás. Com certeza. Bem, minha gente, falei com o Hugo de Leon, né? Jogador agora do Aragocet. Aragocet. Rapaz, o nome é francês aqui, ainda vou aprender ainda a pronunciar esse nome. Agradecer demais aí pela gentileza em ter aceito o nosso convite, Hugo, e esperar com que você possa continuar crescendo, dando esse orgulho aí pro nosso esporte, não só do Brasil, né, mas especialmente do nosso estado de Roraima, né? A gente puxa um pouco a sardinha aqui sempre pro nosso estado, porque, cara, aquilo que eu sempre falo, é muito difícil uma pessoa sair daqui do estado e ganhar o mundo, assim, independente da área, né? Agora que a gente tá conseguindo ter alguns exemplos
não só no esporte, mas também na música, né? A gente tá vendo aí a Marília Tavares, não sei se você conhece, né? De Caracaraí. Olha só, tem muitos exemplos do interior do estado que estão ganhando o Brasil, ganhando o mundo aí, fazendo sucesso e orgulhando a nossa gente. Agradecer demais aqui a sua participação e desejar com que esse exemplo que você se tornou possa realmente reverberar aqui para todos nós. Hugo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com esse belo bate-papo aqui com vocês. Então, minha gente, a gente continua aqui no nosso podcast porque a gente vai chamar a Adriele Lima, que na verdade já está aqui, né? Primeiramente, seja muito bem-vinda, Adriele, ao nosso podcast mais uma vez. Obrigada, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação dessa terça-feira. Muito bem, Adriele, vamos falar o seguinte. A cidade de Boa Vista está entre as capitais com pior índice em transparência pública, né? É o que aponta um levantamento que você vai ter mais detalhes a respeito disso. Qual foi a instituição que fez esse levantamento, Adriele? Isso, Lucas. Esse é o Índice de Transparência e Governança Pública produzido pelo Transparência Internacional Brasil. Uhum. E aí ele mostra que Boa Vista ficou ali na 22ª colocação. Foram levantados dados em 25 capitais brasileiras, né? O Distrito Federal ficou de fora e Porto Alegre por conta das enchentes também. Uhum. E aí Boa Vista ficou lá no 22º lugar e alcançou uma média de 33 pontos. Isso significa que é ruim, né? Boa Vista ficou numa colocação ruim aí de transparência pública e mostrou que, eu estava analisando ali direitinho os dados, mostrou que falta a gente mostrar, que o executivo mostrar em Boa Vista, a publicação de audiência pública ou consulta pública para realização de obras ou licitações, que não publica mensalmente verbas indenizatórias dos servidores efetivos e comissionados, não publica a agenda do prefeito, isso também conta, e o órgão de controle interno não publica relação de auditorias e resultados destas auditorias, além de outros pontos, né? E aí a gente pôde perceber que realmente não mostra essa transparência. A gente entrou também no site até para fazer uma foto, para ver algumas outras informações, e faltam essas informações, tipo assim, a agenda do prefeito é o básico. Claro. E aí não tem essas informações de aonde o prefeito vai estar, de o que ele vai estar fazendo, enfim, o índice mostrou que Boa Vista está numa situação ruim, né? Ficamos entre os 6 piores, com 6 piores índices em transparência, e a gente procurou, claro, a prefeitura para entender melhor essa situação. E a prefeitura informou que ela cumpre toda a legislação de transparência e está investindo constantemente na modernização e melhoria dos sistemas da prefeitura com o objetivo de ampliar e facilitar o acesso de qualquer cidadão aos serviços e dados públicos, né? Então fica aí esse contraponto da prefeitura, mas que esse índice, né, do Transparência Brasil, ele mostrou essa falta de transparência aqui na capital de Roraima. Pois é, né? Vamos esperar que Porque, veja bem, a Transparência Brasil é uma instituição respeitadíssima, né, no Brasil, no nosso país, né, quando se fala de transparência. E eu acho que é um bom recado, né, para que a Prefeitura de Boa Vista possa continuar, né, investindo, né, em transparência, como já tem falado aí que tem investido em transparência, esperar com que isso seja um recado para que melhore realmente, né, seu índice de transparência, né, a questão também dos pedidos da Lei de Acesso à Informação, né, tem tantas informações que a gente tenta conseguir sem pedir, na verdade, porque o site, na verdade, devia responder as perguntas. Exatamente. Todas, né? Acho que essa é a intenção, né, da transparência mesmo, é facilitar o acesso à informação. Não seja de qualquer pessoa, seja pra gente, jornalista, seja para um órgão público, seja para a população em geral. Eu quero saber, sei lá, como que tá essa obra aqui? Então tinha que estar lá detalhado direitinho, o valor, enfim. Eu mesmo já tive dificuldade, de falar a verdade, né? Porque jornalista, né, tá sempre o tempo todo pesquisando, mas que seja não só para Boa Vista, mas também todos os municípios, o governo do estado, né? Porque a transparência é um dever, né? Uma obrigação de todo órgão público, né? Até porque quem mantém é a gente, né, Adriane? Sim, sim. Principalmente agora em ano eleitoral, né? Com certeza. É importante. Com certeza. Adriane, vamos falar também, aproveitando aí o tema de Boa Vista, né? Que os aprovados no seletivo para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias estão cobrando aí, nesse caso, a convocação nesse seletivo que foi feito para
essa categoria. Fala pra gente que cobrança é essa, qual foi o movimento que eles fizeram hoje. Então, Lucas, hoje esses seletivados eles estavam lá na Câmara Municipal manifestando que houvesse a contratação dos candidatos nas vagas imediatas e cadastro reserva do processo seletivo, né? Os manifestantes, eles afirmaram que a quantidade de agentes comunitários e agentes de endemia convocada até agora não é o suficiente para atender os bairros e que todos estão trabalhando, os que já foram chamados estão trabalhando sobrecarregados por conta da demanda ser maior que a quantidade de funcionários efetivados para atender a população. Teve um dos relatos que ele citou que por bairro tem que ser atendido cerca de 750 pessoas por agente comunitário. No caso do bairro Pintolândia, que há 16 mil habitantes, conta só com 12 agentes, né? Então, isso mostra a quantidade de sobrecarga do trabalho que eles estão passando. E aí, eles cobraram justamente essa convocação, né? Para aliviar mais o trabalho, para ter mais gente. E aí, procuramos a Secretaria Municipal de Saúde, só que até agora a gente não teve respostas sobre isso, para ter mais detalhes, né, dessa convocação. O que a Secretaria tem a dizer a respeito disso, né? Eu acredito que é muito difícil conseguir essa convocação. Eu, particularmente, muito difícil, até porque a gente está vivendo já essas restrições eleitorais, né, que afetam todos os órgãos municipais. É bem complicado conseguir isso agora nesse momento eleitoral, mas quem sabe, né, para depois desse período. Não, mas assim, a gente pode até falar porque eles estavam cobrando isso também lá em abril. Mas aí eu não sei realmente até que ponto que a lei eleitoral vai permitir esse tipo de convocação. Eu acho que agora, esse ano mesmo, não vai ter mais nada, não. É bem complicado, né? Assim, eu não quero dar uma de advogado do diabo, né, digamos assim, mas a realidade é essa, gente. Eu acho que tem muito isso, né? A questão da restrição eleitoral. Mas qualquer novidade, né? Qualquer resposta que a Secretaria de Saúde falar a respeito desse assunto, convido vocês aí a acompanhar o nosso portal folhabv.com.br. A Adriele Lima participou comigo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Adriele, pela participação. Lucas. Até uma próxima. Até a próxima. Então, fechamos o papo de redação de hoje. Hoje, eu na apresentação, evidentemente, né? Lucas Luquezzi. E além disso, contamos aqui com o apoio técnico de Fabiano Lopes, Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Peço nobremente, né, gentilmente a vocês para seguir as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube. A Rádio Folha BV está no Instagram. A Folha FM 100.3 está no Facebook e no YouTube. E eu, Lucas Luquezzi, estou no Instagram, @LucasLuquezzi. Me segue lá, segue as nossas redes sociais da Folha. Fique por dentro também do nosso trabalho, né? Que a gente está aqui sempre de segunda a sexta-feira trazendo as principais notícias do dia. Tem o nosso Zap também, nosso contato direto aqui para você mandar vídeos, fotos, né? Reclamações, sugestões, denúncias, sugestões de matérias ou de entrevistas. É o 999715300. 999715300. Muito obrigado, minha gente, por mais esse podcast na sua companhia. A gente volta amanhã, se Deus quiser.